Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, um programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Lembrando que você pode participar conosco através do nosso website paineldacidadania.com.br ou através de mensagem de WhatsApp 6199-811-4665. Nessa semana a gente vai estar aqui com o professor Pedro Demo. Professor Pedro Demo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Professor Pedro Demo é professor aposentado da UNB, é doutor pela Universidade de Saarbrücken, é assim mesmo que fala, professor? Tá bom. Da Alemanha, e pós-doutor pela Universidade da Califórnia. Professor Pedro Demo, o senhor é autor da teoria que fala sobre a pobreza política. Nesse momento que a gente vive tão conturbado, onde um presidente da República, em exercício pleno do poder, é denunciado por 2 vezes pelo Ministério Público e o Congresso Nacional arquiva ambas denúncias e corre tudo como está. Como é que o senhor vê isso dentro dessa teoria que o senhor construiu sobre a pobreza política? Bom, eu diria que é um dos pináculos, vamos dizer assim, dessa pobreza política, porque é um grupo de corruptores julgando um corrupto. Então não poderia ser diferente. Nós nunca conseguimos quebrar esse círculo vicioso, né? Assim como é tão difícil ter um juiz que não esteja acima da lei, aqui no Brasil, em geral, eles brincam com isso, né? São super privilegiados, têm super salários, né? Também não poderiam julgar. Então, a pobreza política aí significa impedir que a sociedade tenha condições de se manifestar, porque se ela pudesse se manifestar, seria totalmente contra isso. Bastaria ver a popularidade do presidente, que está chegando perto de 0, mas eles continuam mandando porque são os donos do poder. Terrível. O senhor fala assim, os donos do poder relacionado assim como o estamento burocrático da teoria do Raimundo Faoro? Não, pode ser isso também, mas acho que hoje a gente pode aplicar isso de maneira geral, né? Porque literal mesmo. A corrupção, por exemplo, não é apenas do Estado, é também do mercado. O conluio entre a Odebrecht e o Estado foi perfeito. Dificilmente a gente saberia dizer quem foi o mais corrupto, quem foi o corruptor e quem foi o corrompido. Então aqui no Brasil é muito difícil imaginar que nós possamos ter um Estado que escape dessa corrupção nas circunstâncias que temos hoje. Entendo. Então precisaria mudar aí a estrutura do país em termos de educação, em termos de participação, para que haja realmente um controle do poder, porque segundo diz a lenda, o poder é do povo. É verdade. Não é dos políticos. Uhum. Segundo a Constituição diz, né? Mas o que falta para o povo acordar e ver que esse poder é dele? O que precisa as pessoas saberem, o que elas precisam fazer, acordar, esse despertar? Olha, o INAF, Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional daquela entidade do Paulo Montenegro, do IBOP, há 2 décadas eles pesquisam isso e há 2 décadas chega ao mesmo número. 8% dos brasileiros adultos são proficientes, que podemos traduzir assim livremente como sabem pensar. Entendo. Você não tem nenhuma condição de arrumar um país de baixo para cima com 8% que sabe pensar. Então, um dos fundos do poço está aí. A nossa escola é uma escola decadente, é uma escola onde se aprende muito pouco e cada vez menos. No ensino médio, ela é praticamente uma fraude oficializada, porque, por exemplo, matemática não existe mais. Tem estado em que 1,5% dos estudantes aprendeu matemática, como no Maranhão. O melhor estado é o Distrito Federal, com 12,8%, que também Muito é uma mixaria abaixo total, também. sendo que o Distrito Federal já teve 31,5% em 1995, 20 anos atrás, um pouco mais.
E essa queda diz respeito à falta de qualificação do professor ou é falta de uma política de Estado que incremente melhor esse ensino? Bom, aí tem uma mistura de muita coisa ruim, entendeu? Mas um fator que eu sempre gostaria de destacar, porque na minha experiência foi o mais produtivo, é cuidar do professor. Uhum. Quer dizer, primeiro, você nota uma coisa estranha, né? Que nos anos iniciais, que é a área do pedagogo, tem ainda uma certa subida. Certo. Até em matemática. Geralmente se diz que matemática não é coisa de pedagogo, ele é um fugitivo de matemática, né? Mas chegando nos anos finais, que já é a área do licenciado, cai muito e no ensino médio cai de vez. Então tem aí também uma má formação do professor, visivelmente. Mas tem também toda uma falta de cuidado com ele. Uhum. É uma profissão ruim, embora ela seja a mãe de todas as profissões. Verdade. Então não tem sentido que ela... A gente só vê isso no dia dos professores, todo mundo fala. É uma coisa impressionante a desvalorização do professor. As más condições de trabalho do professor, sobretudo no ensino médio. A maioria das escolas, por exemplo, não tem laboratório. Se tem, está antiquado ou está largado, está deixado para lá, né? Muitos estudantes, então, vão embora durante o curso. Se nós, de certa maneira, também conseguimos implantar o caos. Uhum. Temos um ministério que está cheio de dados, ele está entupido de dados, ele sabe de tudo isso, tintim por tintim, mas não toma providência porque ele está agarrado ao modelo instrucionista. O ministério acredita que os alunos aprendem escutando aula, fazendo prova, engolindo o conteúdo curricular. Não existe isso em teoria nenhuma do mundo. Uhum. Porque a aprendizagem não está na aula do professor. A aprendizagem está na cabeça do estudante se ele estudar. Professor, a gente viu aí os últimos governos do presidente Lula e da presidente Dilma, eles ampliaram o número de vagas no ensino superior, seja com a criação do ProUni, comprando bolsas e vagas no ensino superior, porém a gente percebe que esse ensino superior não tem a qualidade necessária para que os alunos aprendam. Eles vieram com uma base assim, sem uma solidez necessária. Os governos anteriores não investiram na educação infantil e principalmente na educação do ensino fundamental. Aí as pessoas saem desse modelo de estudo e chegam no ensino superior sem condição de estar no ensino superior e faz um curso assim, meia boca, vamos dizer. Que formação é essa? Bem, olha, aí tem um erro de modelo, basicamente, né? Tudo que você faz dentro deste sistema não tem efeito porque o sistema é caduco. O sistema é falido. Então, se você quiser fazer alguma coisa interessante, tem que sair do sistema. Então, vou dar um exemplo que está muito perto da gente. Na graduação, certo, você tem algumas sinalizações que a gente aprende pesquisando. Por exemplo, o PIBIC. Uhum. É um programa de bolsa do CNPq para o aluno pesquisar com algum professor. Todo mundo sabe, ele aprende. Aquele que só tem aula, não aprende. Pega o PBL da medicina, que agora também está em outros lugares também, né? O médico é formado por pesquisa, porque é fácil chegar à ideia de que o melhor médico é o autor, o cientista, o pesquisador, aquele que constrói sua profissão e mantém renovada constantemente. Todo mundo sabe disso. Mas como é que a graduação é feita? É só aula. Aula, prova e repasse. Vai um pouco para cima. Como é que é formado um doutor? É com pesquisa. A gente avalia no doutor a autoria dele. Porque a universidade sabe, desculpe, que aprender bem implica autoria. A aprendizagem é sempre um gesto de autoria. Se esse gesto não aparece, a aprendizagem não existe. Pode ter memorização, pode ter decoreba, pode ter absorção, como quiser. Mas não existe realmente a aprendizagem. Então a universidade sabe o que é aprender bem, mas mantém o graduando no instrucionismo. Então este modelo está errado. A mesma coisa, o governo quer fazer uma reforma do ensino médio. Dentro do modelo velho, não tem condição. Essa reforma não vai dar em nada, como todas as outras, porque a aula é a mesma, o professor é o mesmo, a escola é a mesma, a pedagogia é a mesma. Tem aí um certo foguetório interessante, por exemplo, que o estudante possa escolher suas coisas, entendeu? Que o estudante participe mais, tudo isso é muito bom, entendeu? Mas está dentro do mesmo modelo, não vai dar em nada.
Entendo. Agora, como é que a gente poderia... alguns dias atrás eu conversava com o professor Cristóvão Buarque, ele defende um investimento maciço na educação inicial. Ele até usa uma analogia para fazer essa melhoria no ensino infantil, ensino fundamental, que seria a federalização do ensino infantil. Ele até compara as escolas com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o mesmo na capital de São Paulo, na capital do Rio de Janeiro, e é o mesmo no interior do Piauí. Uma agência é semelhante em todos os aspectos, seja na área tecnológica, seja no modelo. E ele tenta fazer essa analogia com a educação. O senhor também concorda que se houvesse uma federalização do ensino infantil, o Brasil daria um salto? Não, eu não concordo com a federalização, mas com a ideia de que a educação infantil é a educação mais importante, plenamente. Certo. Vamos olhar claramente, então, como é que as coisas são. Sim. A única educação que funciona um pouco no Brasil é a municipal, por incrível que pareça. Se você pegar, por exemplo, Sobral. Seria porque, vamos dizer assim, a gestão é menor? Bom, isso pode ser um fator importante. Está mais perto, você olha de perto, você vive com ela, entendeu? O que é que Brasília vai fazer em Sobral? Exatamente. Então, Sobral tem um IDEB de 8,8, é uma enormidade. Tem um aprendizado adequado nos anos finais de matemática e língua portuguesa de 95%. Que maravilha. É um dado finlandês. Uhum. Então, aí tem que temperar um pouco as coisas. O Cristóvão Buarque tem razão, no sentido de que muitos municípios não sabem onde começar, não tem onde começar, porque são ficções políticas. Isso. Sim, não então, tem nenhum parâmetro. Não tem nenhum parâmetro. Lá não acontece nada. O professor é maltratado, a escola é uma cabana, entendeu? Não tem nenhum apetrecho didático, nenhuma biblioteca ou coisa do gênero assim, entendeu? Então esse lado dele tem razão. Mas acho que federalizar era centralizar ainda mais o país, que já está super centralizado. O dado importante aí é que quando você começa mais cedo, você tem um investimento muito mais garantido. Então, há um movimento internacional, já muito antigo, na verdade, desde pelo menos do Sputnik nos Estados Unidos, que ficou muito humilhado que os soviéticos soltaram o foguete antes dele e culparam a escola. Então, inventaram educação científica. E hoje é feita no pré-escolar. Educação científica começa no pré-escolar, sem aula, para que o estudante já se torne protagonista de sua sociedade do conhecimento. Este é um investimento fundamental. Este é um investimento fundamental. E acho que o Cristóvão tem toda a razão. Agora, o senhor fala de investimento na educação. O que a gente tem visto atualmente são universidades sucateadas, sem nenhum tipo de investimento, uma emenda agora aprovada no governo Temer que congela os investimentos em áreas primordiais, falta de investimento, faculdade parando com projetos de pesquisas excelentes, de ponta, comparado a países muito desenvolvidos. E a população, como é que fica em relação a isso daí? Será que ela não acordou para saber que o desenvolvimento de um país vem com a pesquisa, vem com a educação? Eu acredito que educação é uma referência muito chave. Eu penso também que nós também, no Brasil, nunca conseguimos fazer políticas universalizantes de boa qualidade. Quando a gente universaliza por baixo. Quando colocamos uma escola para todos, essa escola para todos é uma coisa pobre para o pobre. Quando a gente inventou o SUS, que é saúde para todos, é outra saúde pobre para o pobre. Mesma coisa, quando chegou o Lula, que foi relativizando, que chegou com uma boa ideia, vamos dar oportunidade para todos para entrar na universidade. Então criou o FIES, essas coisas todas assim. Isso. Mas em qual universidade? Na privada, aquela ruinzinha, piorzinha, lá do fundo do quintal, entendeu? Nivelou por baixo também. Nós não descobrimos ainda que igualdade de oportunidades só existe se os começos forem iguais. Não adianta colocar um velho como eu para correr 500 metros, tendo do meu lado um jovem como ele. Nós vamos correr a mesma corrida, sendo do mesmo lugar e tal, só que eu vou perder. Porque não existe igualdade de oportunidade, porque as pessoas são diferentes. O pobre precisa de uma chance melhor.
que é o que Paulo Freire e o Darcy Ribeiro faziam quando eles trabalhavam junto no CIEP do Rio, que eu tive a honra de ficar uns tempinho lá. Projeto maravilhoso. Então, sinal, eles queriam a escola de tempo integral, que para eles era uma escola melhor. O pobre precisa de resultados superiores, e não os mesmos. Com os mesmos resultados, ele fica onde está. Não é? Então, não adianta só o Bolsa Família. O Bolsa Família é muito bom em termos de assistência, mas deixa o pobre onde ele está. Ele continua esperando a libertação do opressor. Terrível. Essa analogia que o senhor faz aí é muito interessante, professor. A gente está recebendo aqui o professor Pedro Demo, e lembrando que você pode participar conosco, sugerindo debatedores, temas, fazendo as suas exposições, os seus apontamentos para os nossos programas através do website paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp, 6199-811-4665. Professor, a gente tem falado de educação, agora eu queria que o senhor fizesse um paralelo em relação à nossa educação deficitária com os nossos gestores. Hoje a gente tem gestores aí, como a gente conversou anteriormente, que só estão interessados em lapidar o patrimônio público e acabar com a contribuição das pessoas através de impostos, embolsando esse dinheiro. O senhor falou agora há pouco que é um congresso que está julgando um presidente e ambos estão na mesma panela, vamos dizer assim, da corrupção. Agora, como é que a gente pode fazer um paralelo dessa falta dessa educação deficitária com essa nossa política que é deficitária e que não atende o pleito da sociedade? Olha, se eu pudesse recuperar uma proposta muito interessante do Paulo Freire, quando ele tentava entender como é que o oprimido poderia se confrontar com a opressão. Então ele colocava um termo que hoje é canônico, né? Ler a realidade. Enquanto o oprimido não souber ler a realidade, ele vai esperar do opressor a sua libertação. Uhum. Ele tem que sacar que se houver libertação, é ele que produz. Entendo. É ele que tem que engendrar isso aí, tem que engenheirar isso aí. A escola é uma alavanca extraordinária nisso, se fosse boa. Se houvesse uma aprendizagem, como Paulo Freire falava, depois um monte de gente seguiu a ele nessa linha, uma aprendizagem transformadora, que coloca a pessoa com capacidade de escrutinar a realidade, entrar por dentro dela, perceber que opressão é sacanagem. Pressão foi construída, foi montada, foi imposta, pode ser deposta. Mas precisa de um autor para isso, que é o próprio oprimido. Então aí que nós estamos encalhados. A nossa escola é uma escola onde não se estuda, os índices de aprendizagem estão cada vez menores, com exceção dos anos iniciais, mas os resultados também são muito fracos, são muito pequenos, entendeu? E, de modo geral, estamos andando para trás, sobretudo no ensino médio. Uhum. A universidade replica essa engrenagem inútil, né, que é um pouco a engrenagem dos tempos modernos do Chaplin, se você se lembra daquele filmezinho dele, como ele criticava aquela produção mimética, uniforme, reprodutiva, que é a nossa escola, que é a nossa universidade. Lá você reproduz, de certa maneira, um conhecimento ultrapassado, um conhecimento que valia no século passado, mas você não faz do aluno um autor, um cientista, um pesquisador. Ele é um papagaio. Então, acho que aí nós temos um imbróglio perfeito. Nós temos que arrumar o professor e arrumar a escola. Entendo. Professor, o nosso programa, o objetivo principal da gente estar fazendo essa discussão para levar para a senhora que mora na favela do Mingau, levar para o universitário, levar para o nosso público, as pessoas que nos assistem, é a questão do nosso trabalho, de contribuir para uma formação cidadã, para que as pessoas pensem um pouco mais, sejam mais cidadãos e exerçam seu poder de cidadania. Agora, uma coisa que intriga bastante, que as pessoas não sabem, é qual tchan da gente tirar essas pessoas e para que elas procurem uma melhora, seja na educação, seja na saúde, seja através de escolhas políticas, o que elas podem fazer.
porque a gente percebe que muitas pessoas querem fazer alguma coisa, querem contribuir, querem fazer algo para melhorar. Elas concordam que está errado, mas continuam numa inércia ali, seguindo. Olha, eu acho que uma referência importante no que você está falando é tomar a sério o que quer aprender. A pessoa que consegue aprender, ela vai mudando, ela vai se transformando, porque a aprendizagem, em termos evolucionários, é a maneira que a natureza achou de os seres vivos irem se emancipando. Sim. Irem se reconstruindo, irem se refazendo, irem aprendendo sempre de novo e assim por diante. Nós temos uma escola que só ensina. Não sabe o que é aprendizagem. Não tem interesse na aprendizagem. Basta ver a prova que ela aplica lá. Não tira nada de aprendizagem, tira de memorização de conteúdo, de domínio de conteúdo, de decoreba, qualquer coisa do gênero assim. Então, nós primeiro temos que resolver isso. Para resolver isso primeiro, precisamos de um professor que seja profissional da aprendizagem, não do ensino. Uhum. Quem ensina hoje é a internet. E daqui a pouco vai ter inteligência artificial, bots, robôs, que vão dar aula. Inclusive, vi pesquisas que as pessoas estão muito melhor que nós. perdendo que... Porque o robô, se estiver online, ele tem o último grito da ciência, o último texto da Wikipédia, tudo na sua cabeça. E nós não conseguimos fazer isso. Ainda conta uma piada mais bonita, de repente até mais atualizada, né? Então, primeiro nós temos que arrumar o professor. E depois, na escola, nós temos que garantir a aprendizagem do estudante. Não que ele tenha visto os conteúdos. Visto, não entendeu, mas viu todos os conteúdos. Porque esse povo que não aprende nada na escola tem todas as aulas. Tem. Não tem coisa mais inútil na escola do que aula. E como é que a gente explica isso para as pessoas? Porque o professor gosta de aula. A gente manda os meninos para a escola. É o último que gosta. Para esses jovens aí, o que a gente fala para eles? É muito que estão simples, ingressando na na verdade. universidade. O estudante aprende se estudar. Ponto final. É ele pegar o livro, O professor ir para campo. Por que a gente diz em pedagogia que o professor é mediador? Porque o professor não pode causar a aprendizagem. A aprendizagem não é causável. Entendo. Ela é mediável. Porque ela acontece na cachola do estudante. Se ele estudar, se interessar, se ler, se pesquisar, se elaborar. O que falta na escola? Atividades de aprendizagem. Nós temos atividade de ensino só. As de aprendizagem foram banidas. Uhum. Então, no Enem de 2015, 70 alunos tiraram nota máxima. De 8 milhões e 200. 70. Ninguém sabe redigir. Por que o aluno não sabe redigir? Porque a escola não sabe redigir. A escola ficou no século passado. Então, ela não é uma entidade de aprendizagem, ela é uma entidade de ensino, de repetição, de colocação de conteúdos já ultrapassados, né? E não cuida dessa maravilha que a natureza colocou dentro de nós, a capacidade de aprender, de nos transformarmos constantemente pela vida fora, num gesto de autoria, aprender como autor. Entendi. Professor, a gente está chegando ao fim, os meninos ali já anunciaram que a gente está mostrando o nosso tempo final. Informando para vocês que o professor Demo é autor de mais de 100 livros, mais de 100 obras, sem considerar os artigos acadêmicos que ele tem publicado, os artigos e as participações deles em jornais, revistas, em seminários. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa teoria da pobreza política e do contrário da pobreza política, para que as pessoas possam ter e possam procurar um pouco mais a qualidade política e tentar melhorar a si e melhorar a nossa sociedade, que hoje está muito ruim do ponto de vista educacional, do ponto de vista político, de gestão e até de perspectiva para esses jovens. Bom, a pobreza política é um termo que não foi eu que inventei, na verdade, né? Já vinha de muito tempo. Basta citar, por exemplo, o teatro político de Brecht. Sim. Né? Então, já ele tinha muito essa vontade de cutucar aquele que ia ver o teatro, né? Para despertar nele a consciência crítica, a capacidade de confronto, a boa pergunta, né? E assim por diante. Eu acho que uma das metáforas mais interessantes para entender a pobreza política é o que Paulo Freire colocava na opressão. Enquanto o oprimido esperar a libertação do opressor,
Não vai ter, ou vai ter a libertação com o opressor que quiser. Uhum. Então, isso é ser pobre politicamente. Que é um conceito interessante. Sobreviver de migalhas. Sobreviver de migalha, mendigar direitos, ser massa de manobra. Achar que está sendo visível por receber mínimo. Ou lá no Nordeste, a indústria da seca. A seca é a mesma para todo mundo. Mas tem gente que lucra com a seca. Sem dúvidas. Então, e a vítima da seca é massa de manobra. Uhum. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, e nós não damos muita bola para isso, porque a ciência gosta de números, de estatísticas, então pega a pobreza mais mensurável, né? Mas quando a gente também coloca, como o INAF faz, que 8% dos brasileiros adultos sabem pensar, também é um número mais que formidável, pô, derruba um país inteiro. Nós não temos consistência nenhuma para ter uma democracia qualitativa. E aí podemos falar do outro lado, que você me pediu, que é o que eu chamo de qualidade política. Porque também, voltando a Paulo Freire, que foi uma pessoa muito sagaz, dizia assim, quem se liberta nem sempre gosta que os outros se libertem também. Não é isso? Verdade. Quer dizer, é uma espada de dois gumes, é uma coisa ambígua. Eu tenho poder sobre você, eu estou me libertando, estou numa condição superior à sua. Então, o liberto de hoje pode ser o opressor de amanhã, basta que chegue ao poder. Então, a história está coalhada de gente que se emancipou, mas depois não quer mais que os outros se emancipem. Porque até você citou nesse texto aí, né? O sistema não tem medo de um pobre com fome. Não tem. Tem medo de um pobre que sabe pensar. Exatamente. Por isso também o Bolsa Família nunca se interessou pela emancipação. Não, nunca. Verdade. Faz uma assistência memorável, importantíssima. Mas emancipou o pobre, nem falar. É verdade. Como é que se diz? Mata a fome, mas hoje a mãe do Bolsa Família, amanhã está sendo a avó do Bolsa Família, bisavó do Bolsa Família. Não tem saída. Não sai, não sai. É um instrumento que ajuda naquele momento, mas aprisiona. É outra forma de curral eleitoral. Curral eleitoral, exatamente. Bem assim, né? Então a gente entende como qualidade política as pessoas se libertarem dessas presas. E manterem a autocrítica. Exato. Manter a autocrítica. Não, sempre fazendo reavaliação. Não virar opressor. Quer dizer, saber se libertar sem virar opressor. Isso é muito importante, que a gente, na Escola de Frankfurt, trabalhou isso muito bem, né? A crítica autocrítica, porque a coerência da crítica está na autocrítica. Quem não tem autocrítica não pode criticar. É verdade. Verdade. Bem, pessoal, a gente está chegando ao fim. Agradeço imensamente a você, agradeço ao professor Pedro Demo. Professor, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, ou que o senhor mandasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, como mensagem final. Bom, minha mensagem final seria para os professores, porque eles podem sentir-se acuados, muito criticados, humilhados. Por exemplo, o piso salarial é uma humilhação, mas eles são a chave da qualidade da nossa democracia. Então, como o sistema não cuida deles, acho que os professores, eles mesmos precisam, de alguma maneira, despertar. Os dados que nós temos, por exemplo, da Unesco, dizem que apenas 16% dos professores se sindicalizam regularmente. É muito pouco. Então, o professor também não é uma pessoa muito dada a se organizar, a fazer pressão, a cuidar de si mesmo, né? Ele é um pouco largado. Acho que o professor também precisa aprender a fazer isso. Claro, existe muita crítica ao sindicato hoje em dia, mas é muito importante que o professor se sindicalize para que ele entre na arena de luta por seus direitos. Não fique só reclamando, não fique só amuado, não fique só chateado, mas que ele também faça a parte dele. Sobretudo, que na sala de aula ele jogue fora o atual sistema de ensino, porque não vale nada. Ele precisa cuidar que o estudante aprenda. E isso supõe que ele seja um bom aprendiz. Professor, eterno aprendiz. Tá certo. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim. Agradeço a audiência de cada um de vocês e lembrando que você pode participar conosco através das nossas redes sociais e você pode rever esse e outros programas através do website Painel da Cidadania ou solicitando através de mensagem de WhatsApp 6199-811-4665. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana.